Converso com a pesquisadora da Embrapa na área de nutrição e alimentação de espécies aquícolas, a Ana Paula Oeda Rodrigues, para a gente falar um pouquinho sobre tecnologias em nutrição de tambaquis em viveiros escavados. Ana Paula, boa tarde. Boa tarde, Otávio. Tudo bom? Tudo bom. A gente falou também na semana passada exatamente sobre o crescimento da aquicultura no Brasil. Vocês da Embrapa têm um trabalho muito dedicado a isso. Eu falei mais na semana passada sobre a tilápia, que já é um sucesso. Mas os peixes nativos também têm crescido. O pirarucu na Amazônia, hoje vamos falar do tambaqui e algumas outras espécies. Tambaqui, que é um peixe muito saboroso, muito apreciado, né? No sul do Brasil, aqui na região sul e sudeste, ele vem, mas quando vem, já vem congelado através das plantas frigoríficas que trabalham com o tambaqui, mas há todo um trabalho que vocês estão desenvolvendo no sentido de adaptá-lo melhor às condições de cativeiro. E aí são tanques escavados. Você faz a lagoa, é isso, e aí essa lagoa enche de água e aí cria-se o tambaqui ali naquele recinto que não é o recinto nativo dele, que é o rio. E no rio ele tem lá a sua alimentação natural, ele tem a sua dieta, ninguém dá cardápio para ele, mas quando você leva ele para um cultivo dentro de um tanque escavado, aí você vai ter que fazer da melhor maneira possível ou adaptar a alimentação que ele tem quando está na natureza. Bom, conta para a gente um pouquinho desse projeto aí que vocês estão fazendo da região do Bico do Papagaio, Tocantins. Então, Otávio, esse projeto ele visa validar e transferir tecnologias na área de nutrição e alimentação para o tambaqui. O tambaqui hoje ele é a principal espécie nativa produzida pela piscicultura brasileira e, como você falou, produzida majoritariamente em viveiros escavados. Nesse ambiente, a gente precisa ter vários cuidados, um deles é a alimentação. E a Embrapa, no âmbito de um projeto financiado pelo BNDES, a gente testou vários protocolos de alimentação para a fase de engorda do tambaqui, que é a fase onde o peixe consome mais ração. Esse projeto ele foi feito em viveiros escavados, experimentais, e a gente agora precisa validar a escala produtiva comercial. Então, a gente vai fazer não só no Bico do Papagaio, que é o extremo norte do Tocantins, mas também na região norte, que seria o polo de Araguaína e cidades vizinhas, e também na região central do estado, que compreende a região de Porto Nacional. Tá. A região do Bico do Papagaio, coincidentemente, eu estava lendo nesse final de semana, é aquela região onde caiu aquele avião, aquela vez, que saiu de Manaus e que foi atingido num acidente por um Legacy da Embraer, que estava sendo levado por pilotos para os Estados Unidos. A região está fazendo 18 anos isso. Agora, eu te pergunto, quando o tambaqui se alimenta de quê? E a ração que vocês produzem é a base de quê? Ela tenta ser o mais próximo possível da alimentação natural, pode até usar alguns ingredientes da alimentação natural, mas fica aqui a pergunta, a carne ou o produto final, na vaca o leite, no boi de corte a carne, ela é resultado daquilo que o animal se alimenta. Então, dependendo do tipo de alimentação, de capim que o animal tem, o leite vai sair de um determinado jeito. Quando você muda essa alimentação para ração, para criação em cativeiro, muda o sabor original do peixe. Em alguns casos, às vezes, até melhora. No caso da tilápia, por exemplo, melhora, porque a tilápia, se não tem alguns cuidados, o peixe de água doce ele fica com aquele chamado gosto de barro, que as pessoas dizem, né? E aí, por exemplo, você tomando alguns cuidados, você muda isso e ele fica uma carne mais suave, mais leve. Como é que fica a carne desse tambaqui criado em cativeiro? Então, o sabor da carne ele vai estar mais relacionado não à similaridade da ração artificial com o alimento natural que ele ingere na natureza, mas sim as boas práticas que ele foi criado. Você mencionou a questão do off-flavor na tilápia, e ela não tem relação diretamente com a ração, e sim com um bom manejo da qualidade de água que é feito. Então,
Esse sabor de barro ele é resultante de microalgas que elas proliferam, às vezes, no viveiro por um manejo não muito adequado, uma densidade muito alta. E essas microalgas, quando ingeridas pelo peixe, porque eles acabam ingerindo o alimento natural que existe no viveiro, acaba adquirindo esse sabor em decorrência desse consumo da alga. Então, esses protocolos que a Embrapa desenvolveu e que a gente pretende validar em escala comercial, ele visou justamente verificar qual a quantidade exata de ração ou adequada, né, de ração a ser dada na fase de engorda, em que frequência também que é ideal, para que o animal acumule menos gordura no corpo e tenha uma carne mais proteica e menos gordurosa. E também que cresça mais. Isso vai interferir no crescimento e no rendimento, né, do peixe e também na eficiência alimentar e, consequentemente, no bolso do produtor. Criar peixes em cativeiro ou animais qualquer marinhos não é fácil. Os cuidados são muitos. Você tem temperatura de água, alimentação, fermentação de alimentação, fezes, doenças que se aparecerem se multiplicam rapidamente. E eu imagino que no ambiente do tambaqui também não seja diferente. Ele é colocado com que idade, com que tempo nesses tanques? Que eu estava lendo aqui, eles têm em média 300 metros quadrados. Ele é colocado em que fase? Porque primeiro você tem que criar os alevinos separados em tanques pequenos, para depois jogar no tanque grande, não é isso? Isso. Esses viveiros de 300 metros quadrados são os viveiros experimentais que a gente fez o experimento aqui na Embrapa. Tá? Em condições comerciais, os viveiros podem variar em torno de 1.000 a 2.000 metros quadrados. O ideal é que o produtor ele faça uma recria inicial, muitas vezes eles têm um viveiro menor para isso, e os peixes entram com mais ou menos um mês, que dá em torno de 2 a 5 centímetros de tamanho. Tem predadores, se eles são muito pequenos, você tem algumas aves predadoras que podem acabar caçando, pescando o peixe se tiver no tamanho do bico delas, né? Então, por isso também, e a questão da sobrevivência, inclusive, né? Sim, sim. Sempre que a gente recebe peixe, o produtor recebe, vai fazer um povoamento, ele precisa secar o viveiro para eliminar também peixes que podem ser predadores para essas formas jovens que vão iniciar o cultivo. A gente desinfecta também com cal, prepara, né, corrige pH, aduba a água, e o ideal é que esses berçários sejam protegidos com tela antipássaro também. Para a gente terminar, a gente já tem tambaqui produzido em cativeiro. Vocês estão validando uma nova técnica do manejo geral, a alimentação está inclusa nisso. Qual é a diferença do que está sendo feito já em escala comercial com o que vocês estão propondo nesse protocolo de manejo que vocês estão validando nesse momento? Então, o tambaqui ele é produzido de várias formas, aí em viveiros cavaco, mas tem produtor que alimenta uma vez, tem produtor que alimenta 4 vezes, tem produtor que faz a recria separada, tem produtor que inicia a engorda numa fase diferente. Então, o que a gente quer nesse trabalho, pelo menos aqui, começando pelo estado do Tocantins, é conhecer como que é o modelo de produção nessas 3 regiões do estado. E no segundo ciclo, a gente vai entrar com melhorias que foram identificadas nesse primeiro diagnóstico e a gente vai tentar padronizar algumas coisas da produção para que depois a tecnologia possa ser transferida e que produtores que estão iniciando ou que já fazem sem nenhum subsídio tecnológico possam contar com esse conjunto de técnicas da Embrapa validadas em escala comercial. Porque também vai produzir, vai padronizar o padrão da carne, que vai... Porque, como você disse, tem gente que dá, na produção atual, tem gente que dá alimento um dia, tem gente que uma vez por dia, tem gente que dá 4 vezes por dia, quer dizer, produz, mas é meio que alquimia, né? É meio que... eu faço assim e dá certo, eu faço assim e dá certo. O que vocês vão fazer é um protocolo que aí poderá servir para todos e padronizar, inclusive pensando na questão do bem-estar animal, né? Porque
sei lá, se alguém dá alimento 4 vezes por dia e o outro dá um, quem é que um peixe está passando fome e o outro está super alimentado? Como é que é esse negócio? O que vocês estão fazendo é regularizar isso. Isso, exatamente. E aí é importante também mencionar que existem produtores bastante tecnificados, né, aí, só para a gente não generalizar o perfil tecnológico dos produtores. E eu esqueci de mencionar que esse projeto ele vai ser conduzido em parceria com órgãos de ATE do Estado, como o Senário Rural Teams, que é o órgão de extensão rural do governo aqui. Então, essa tríade que a gente vai formar, né, a gente vai validar junto com o psicultor familiar, com o órgão de pesquisa que é a Embrapa e com o órgão de ATE, vão maximizar o sucesso também da obtenção desse resultado. Vamos lá, vamos trabalhar então para esse tambaqui alimentar mais pessoas e inclusive ser exportado, porque é uma maravilha da piscicultura brasileira e que o mundo precisa conhecer mais. Olha, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso assunto aqui, qual é o endereço de vocês, da Embrapa? Tem o site da Embrapa, né, que é embrapa.br, aí é só colocar /pesca-e-aquicultura. Tá legal, como está aí na tela. Você entra lá e vai acompanhar o andamento desse projeto. Parabéns aí, vamos aguardar os resultados finais então, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu te agradeço. Boa semana para você que está só começando. Tchau.